Olá, gente, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula, tá? Da nossa disciplina de técnicas básicas. Na aula passada, nós fizemos uma breve introdução sobre as teorias de enfermagem, a aplicabilidade dela no serviço. E agora nós vamos começar os procedimentos, as técnicas propriamente dita, para vocês conseguirem trabalhar no serviço de saúde, tá? Vamos iniciar com uma técnica bem simples e muito importante, tá? Que seria a higienização das mãos. Técnica essa que vocês já viram na disciplina de biossegurança, porém aqui nós vamos retornar essa técnica por ela ser de extrema importância, além de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais nela e dar algumas características que possivelmente não foram passadas em biossegurança, tá? Porque lá era apenas a breve introdução. Hoje nós chamamos de higienização das mãos, tá? Nós vamos utilizar como referência para nossa aula de hoje o protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Por que eu digo que hoje nós chamamos de higienização das mãos? Porque até um tempo atrás, essa técnica, ela era chamada de lavagem das mãos, tá? Foi substituído os termos devido a querer ter uma abrangência um pouquinho maior, tá? Porque lavagem das mãos era algo muito limitado, algo muito reduzido e restrito. Já a higienização das mãos, esse termo higienização das mãos, puderam ser acrescentados novos conceitos, novas técnicas, alguns outros tipos de equipamentos, tá? Mas independentemente da nomenclatura, a intenção, o objetivo vai ser o mesmo. A higienização das mãos, senhores, de uma maneira geral, ela é uma medida individual, né? Porque cada um tem que fazer a higienização das suas próprias mãos. Ela é super simples e é a que menos se gasta tempos e recursos na hora de fazer prevenção no que se refere à propagação de infecções relacionadas à assistência de saúde, tá? Com a simples higienização das mãos, nós conseguimos evitar aquelas famosas infecções hospitalares. Um dos maiores veículos de propagação de organismos no hospital são as nossas mãos. Então, constantemente nós temos que fazer a higienização delas, tá? É, Na nossa aula de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os profissionais que têm que fazer essa higienização das mãos, os tipos de higienização das mãos, os materiais que nós utilizamos, a técnica em si propriamente dita e quando deve ser feita cada um dos tipos, tá? Porque não é apenas aquela lavagem simples das mãos que vocês aprenderam. Temos outras técnicas que envolvem esse processo, nós vamos ver todas elas hoje, tá? Como eu já disse para vocês, o termo lavagem das mãos ele foi substituído por higienização, porque engloba muito mais coisas, principalmente a higienização antisséptica, com o uso de soluções antissépticas, a fricção antisséptica com soluções alcoólicas, tá? Ou soluções preparadas, como nós vamos ver, e a antisepsia cirúrgica das mãos, que é inerente ao próprio centro cirúrgico, que utilizam as famosas escovas de silicone, que eu vou mostrar para vocês. A higienização, de maneira geral, ela tem as seguintes finalidades. O porquê de fazer essa higienização. Porque que a gente ultimamente está batendo muito nessa tecla, tá? Porque, apesar de ser uma técnica simples, eu consigo, de maneira quase que imediata, ver o resultado quando feita a perfeita execução. Não é simplesmente lavar a mão de qualquer jeito. Tem todo um protocolo, tem todo um passo a passo, tem os momentos indicados para fazer essa higienização, e com isso nós conseguimos reduzir consideravelmente essas taxas de infecção, tá? Além disso, a higienização das mãos tem como principal objetivo a remoção de sujidades, a remoção de suor, de oleosidade de pelos e células descamativas, tá? E da microbiota da pele. O que seria essa microbiota da pele? Quando vocês estudaram microbiologia e parasitologia, com certeza o professor tenha referido a vocês esse termo microbiota. São as bactérias que pertencem ao nosso organismo, bactérias que estão presentes na nossa pele de maneira natural. Tá? Bactérias essas que não nos causam nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de problema de saúde. Muitas bactérias, elas até participam das funções orgânicas do corpo, como, por exemplo, as bactérias do trato gastrointestinal, que auxiliam no
processo de digestão. Então, nós temos essa microbiota, essa carga bacteriana, essa carga de micro-organismo, que é individual de cada um. E nós temos que manter ela individualizada, senhores. Eu não posso, por exemplo, colocar a minha microbiota, as bactérias do meu corpo no meu paciente, porque ele já tem a microbiota dele, ele está doente, está se recuperando de alguma patologia no hospital, e essa carga microbiana, bacteriana, enfim, a mais pode prejudicar o estado de saúde dele geral, tá? Provocando uma infecção hospitalar, uma pneumonia hospitalar, enfim. Os agravos são dos mais variados. Além disso, vai prevenir a redução de infecções cruzadas, como eu falei para vocês tocarem um paciente e não higienizarem as mãos e tocar no outro, então vocês fazem esse transporte de bactérias de uma pessoa para outra. Vocês tocarem nas maçanetas das portas, tocarem nos móveis do posto de enfermagem, da enfermaria propriamente dita, e disseminando todas aquelas bactérias. Então, o colega que for tocar na mesma superfície contaminada, ele vai se tornar um vetor, vai se tornar um dos transportadores desses micro-organismos. Por isso que nós temos que lavar constantemente as nossas mãos, fazer a higienização, tá? Existem muitos estudos científicos, senhores, que já provaram que a importância de fazer essa higienização das mãos, tá? E as mãos como um veículo de transmissão das infecções relacionadas à nossa própria assistência de saúde frente a esses pacientes. Esses procedimentos são, além de ser bem simples, eles conseguem diminuir todas as taxas de infecções. Os profissionais de saúde ainda, eles estão assumindo um grande problema de saúde pública. Tá? Às vezes, hoje existe as famosas comissões internas de infecções hospitalares, as famosas CCIHs, que fazem toda essa vistoria, esse treinamento, esse planejamento para reduzir a taxa de mortalidade. Porque não estava dando apenas para o responsável pelo setor fazer esse controle. Então, era necessário que alguém fizesse isso. Então, gente, outra coisa que a gente leva bastante em consideração é o que diz respeito ao tempo que o profissional tem disposto a fazer essa higienização das mãos, tá? Para isso é importante que vocês conheçam todas as técnicas de higienização das mãos e o tempo que cada uma delas leva para vocês não desperdiçarem tempo da assistência. Setores como, por exemplo, a urgência e emergência, cada segundo é válido na hora da assistência, pode ser decisivo de vida ou morte desses pacientes. Então, o profissional não teria à disposição tanto tempo assim para ele ficar higienizando as mãos dele. Porém, organizando o serviço de maneira mais adequada, todo mundo consegue readequar essa realidade, tá? Além disso, para que essa higienização seja bem efetiva, é necessário que nós possuímos todos os equipamentos básicos para fazer essa higienização, tá? Ou um produto químico, que pode ser um degermante, um sabão líquido, um sabonete líquido, as escovinhas, no caso da escovação cirúrgica, tá? E água e algo para secar as mãos, compressa ou papel toalha. O procedimento da higienização das mãos, ele se torna inadequado, senhores, na prática diária, pelo esquecimento das etapas. Então, não é apenas lavar as mãos. Todas as etapas que nós vamos ver a seguir, elas devem ser seguidas. Se o profissional apenas lava a mão de qualquer maneira, lavam as mãos de qualquer maneira, não vai ser efetiva essa higienização, tá? Então, é a mesma coisa do que ele não ter feito a técnica ou o procedimento. Todas as etapas têm que ser cumpridas, não deve ser esquecida nenhuma. Por isso que nós, professores, cobramos tanto de vocês o passo a passo disso, tá? Vocês viram o básico em biossegurança, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Quando retornarmos à prática, nós vamos repetir esse assunto novamente, porém essa parte de teoria, os senhores já vão estar com toda essa base, tá? Nós vamos ver apenas as técnicas na prática.
E também tem que ser na ordem que é descrita na literatura. Não adianta também vocês fazerem, realizarem todos os passos dessa higienização e trocar a ordem, tá? Essa ordem existe por motivos lógicos e são baseados em inúmeros estudos, tá, senhores? As principais falhas cometidas, de acordo com a literatura dos profissionais de saúde, na hora de fazer essa higienização, senhores, é pela não utilização de sabonete e não observação da superfície das mãos quando elas são friccionadas. Muitos querem fazer apenas a higienização com álcool, a fricção com álcool, porque ela é mais rápida, ela é mais prática, porém existem situações que é indicado a fricção com álcool, porém nada, absolutamente nada vai substituir a boa e velha lavagem das mãos, higienização das mãos com água e sabão, tá? É, porque é ela que vai conseguir remover muito mais coisa do que o próprio álcool, tá? No que se refere aos profissionais que devem realizarem essa técnica, senhores, é basicamente todos, tá? Todos os profissionais que trabalham no serviço de saúde, independentemente se ele vai manter um contato direto ou indireto com os pacientes do serviço de saúde, devem e têm como principal obrigação fazer a higienização mínima de suas mãos, tá? Então, o técnico que estiver trabalhando prestando assistência direta a pacientes na enfermaria, ele deve higienizar as mãos. O técnico que estiver trabalhando no setor administrativo, o técnico que estiver trabalhando na central de material de esterilização, que é apenas para limpeza e esterilização de material, mesmo esses que não têm contato com o paciente devem sim fazer a higienização das mãos, tá? Os que atuam na manipulação de medicamentos, no caso da farmácia, e na preparação para vocês administrarem esses medicamentos também devem fazer essa higienização, independentemente se ele vai ter um contato com o paciente, tá? Recomenda-se ainda, vocês que vão estar no serviço de saúde, que os acompanhantes e os familiares que vierem para fazer as visitas dos pacientes também realizem essa higienização das mãos. Existem hospitais com protocolos mais estabelecidos, um pouquinho mais rigoroso no que diz respeito ao controle de infecção, que logo na entrada da enfermaria já tem disponível os recursos para esses acompanhantes e para esses familiares, esses visitantes, realizarem a higienização das mãos. Porque não adianta a equipe de saúde fazer absolutamente tudo correto se essas pessoas trouxerem para dentro do hospital bactérias ou qualquer tipo de micro-organismo do meio extra-externo hospitalar e fazer a proliferação desses micro-organismos, apesar de todo o trabalho que vocês tiveram para seguirem as regras de biossegurança, para realizarem uma higienização das mãos de maneira mais efetiva. Então, meio que vai ser inválido, tá? E essa parte de educação e saúde, fazer orientação, que eles têm que fazer a higienização das mãos, como que deve ser feita, já que ele quase que em sua totalidade eles não são profissionais da saúde. Quem faz essas orientações, essa parte de educação e saúde é a enfermagem. O técnico em enfermagem também pode participar desse processo, tá? Muitas das vezes o que a gente encontra é que os técnicos imaginam que os únicos que vão fazer educação em saúde, que vão dar orientação e esse tipo de coisa, é o enfermeiro, porque ele tem bacharelado. Mas não, senhores, vocês que teve o contato com os conteúdos da área da saúde são capazes e tem como prerrogativa no nosso Conselho Federal de Enfermagem fazer e participar e promover o processo de educação em saúde. Até que, tanto é que na nossa disciplina, uma das últimas técnicas que nós vamos estudar vai ser a educação em saúde propriamente dita, que nós vamos discutir basicamente isso, tá? Quais são as indicações, senhores? Como eu já disse para os senhores, as mãos dos profissionais que atuam no serviço de saúde, elas podem ser higienizadas utilizando água, sabonete, alguma preparação alcoólica, seja ele um álcool 70, uma glicerina,
um álcool em gel, tá? Um antisséptico ou algum tipo de degermante, dependendo das situações a seguir. Aqui, comecem a prestar o máximo de atenção, onde vocês vão verificar, senhores, quais são as situações que eu vou fazer a higienização das minhas mãos com água, sabão líquido ou sabonete. Qual vai ser a situação que eu vou fazer a higienização das minhas mãos com alguma solução alcoólica, ou seja, uma fricção com álcool. Qual vai ser a situação que eu vou fazer a higienização das mãos com um antisséptico propriamente dita. E por último, como que eu vou fazer a higienização das mãos com a escovinha cirúrgica, que comumente chamado de preparo pré-cirúrgico. Todo trabalhador cirúrgico vai realizar esse procedimento. Por isso que eu disse para vocês que nós iríamos nos aprofundar um pouquinho mais e vamos iniciar com a higienização das mãos com água e sabão. Vamos ver primeiro as indicações, tá? Quando que eu devo higienizar minhas mãos com água e sabão? Ela vai ser uma das principais, tá? Nenhuma das outras vai substituir a boa e velha higienização das mãos com água e sabão, com exceção do preparo pré-cirúrgico, mas é porque tem especificidade diferente, tá? Mas um álcool, por exemplo, jamais vai substituir uma higienização com água e sabão. Nesse momento de pandemia, tornou-se e verificou-se que ficou muito em moda a utilização de álcool 70, senhor, ou álcool em gel, especificamente álcool em gel. O álcool em gel e o álcool líquido, se tiverem a mesma porcentagem, é a mesma coisa, tá? Só vai mudar a forma de apresentação, que álcool em gel é mais fácil, mais cômodo de se utilizar em qualquer local e também é mais fácil de fazer o transporte disso em pequenos frascos, dá para você levar em qualquer canto. Porém, mesmo na pandemia, a lavagem das mãos com água e sabão em casa, por exemplo, algum tipo de detergente, sabão líquido ou sabonete líquido, não vai ficar inferior à do álcool, tá? Vocês utilizem apenas o álcool na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão. Por exemplo, no meio da rua não tem como lavar as mãos com água e sabão. Mas em casa sim, então não usem álcool em gel em casa, já que já tem à disposição esses recursos, porque é muito melhor fazer a higienização das mãos com água e sabão ou sabonete, tá? Quais são as indicações? Quando que eu vou utilizar essa primeira técnica, que seria basicamente a lavagem simples das mãos que vocês aprenderam em biossegurança, tá? Quando as mãos elas estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou qualquer outro tipo de fluido corporal do nosso paciente, tá? Vocês realizaram um procedimento e verificaram que a mão de vocês está visivelmente suja, independentemente de qual seja o tipo de sujeira, gente, vocês vão lavar as mãos com água e sabão. Nesse caso aqui, não deve ser feito, em hipótese alguma, uma fricção com álcool, tá? Ou seja, com álcool líquido ou com álcool em gel, independentemente do tipo. Tem que ser retirado essa sujidade mais visível sempre com água, sabão ou sabonete, enfim. Ao iniciar um turno de trabalho e terminar também, vocês têm que fazer a higienização das mãos. Assim que vocês derem entrada, pisou no setor de trabalho, no futuro setor de trabalho de vocês, a primeira coisa, antes mesmo de cumprimentar a equipe, vocês têm que fazer a higienização das mãos. Para tudo aquilo que vocês trouxeram da rua, todos aqueles tipos de micro-organismo, ou do transporte público, do transporte próprio, as bactérias do ar, sejam retiradas esse excesso e até mesmo a própria microbiota da pele de vocês. E quando vocês saírem, encerrarem o plantão, também deve ser feito para vocês não levarem aquelas bactérias hospitalares para casa, tá? Porque essas bactérias hospitalares, elas não muitas das vezes não vão fazer nenhum tipo de mal ao trabalhador de saúde, ao servidor de saúde, tá? Porque naturalmente a microbiota de quem trabalha nos hospitais é diferenciada. Se vocês forem fazer um exame de microbiota para verificar o tipo de bactéria que vocês têm ou possuem hoje na pele de vocês, e depois que vocês começarem a trabalhar durante um certo período de tempo, forem fazer o mesmo exame, vocês vão ver que agregaram-se novas bactérias. Porém, essas bactérias hospitalares, elas podem fazer e ser maléficas
para as pessoas que não trabalham na área da saúde. Então, é, acredito que aqui ninguém more sozinho. Então, não leve as bactérias do hospital para casa, que essas pessoas podem se contaminar e desenvolver desde dermatites, que são algumas infecções de pele, algumas inflamações de pele, até mesmo um processo inflamatório infeccioso um pouquinho mais grave, tá? Especificamente para quem tem criança e idoso, que é a faixa de risco mais suscetível. Então, higienizem as mãos, façam essa lavagem das mãos com água e sabão sempre quando vocês entrarem no setor de trabalho e quando vocês saírem também, tá? Antes e após ir ao banheiro, acredito que é uma prática comum de todos. Antes e após o preparo das refeições. E também, senhores, antes do preparo de medicamentos, tá? Geralmente a gente não verifica os técnicos de enfermagem fazendo a higienização das mãos quando eles vão preparar os medicamentos. Muitas das vezes eles chegam no setor de trabalho, higienizam suas mãos, ficam ociosos, né, durante o tempo enquanto dá o horário das medicações. E quando eles vão prepararem, eles não fazem novamente a higienização das mãos, porque segundo eles já fizeram quando entraram no setor de trabalho, não tiveram contato com nada, com ninguém, né, com nenhum tipo de paciente, antes de fazer a manipulação desses medicamentos, o preparo dessa medicação. Porém, senhores, ele tocou nas superfícies do setor de trabalho, da enfermaria, ele tocou nas pessoas, ele cumprimentou as pessoas, então ele teve um contato com o micro-organismo, então deve ser feito a higienização das mãos antes do preparo de medicações também, tá? Se torna um pouquinho mais grave, porque de acordo com a legislação, e vocês estudaram em farmacologia também, não é obrigatório o uso de luvas no preparo de medicações, sim no momento da administração, mas no preparo propriamente dito, lá no posto de enfermagem, na enfermaria, não é necessário, tá? Então essas mãos elas devem estar minimamente limpas para a realização desse preparo, já que não vai ser utilizado luvas. Além disso, antes e após o contato com qualquer tipo de paciente colonizado ou infectado por C. difficile, tá? Que é um tipo de bactéria multiresistente. Ela é bem resistente aos antibióticos, tá? Ela se propaga muito rápido e pode causar infecção hospitalar. Os pacientes que tiverem o sistema imunológico rebaixado, pacientes idosos ou crianças que estiverem internados, você ser o portador, o transmissor, o veículo de transmissão dessa bactéria para eles, gente, vocês vão comprometer e agravar muito mais o estado de saúde dele, tá? E ele pode vir até a morrer de acordo com uma complicação de uma infecção hospitalar. Por que a gente fala em contato com o paciente? Porque como vocês vão ver no uso das preparações alcoólicas, quando você tem contato com o paciente e você vai prestar assistência logo em seguida a outro, não vai ser necessário a higienização das mãos com água e sabão. Só com a fricção com álcool já vai ser o suficiente. Porém, se esses pacientes tiverem bactéria multiresistente, como essa, o álcool não vai ser suficiente, tá? Então vocês vão ter que lavar as mãos, irem para posteriormente ir para outro tipo de paciente. Geralmente, quem segue arrisca os critérios de biossegurança, onde eu sempre vou para um meio menos contaminado para posteriormente ir para o meio mais contaminado. Isso a gente serve como regra para absolutamente tudo no serviço de saúde, desde um curativo até a assistência de um paciente. Geralmente são atendidos pacientes que não têm nenhum tipo de bactéria multiresistente e deixam esses por último, para justamente evitar esse contágio. Porque se eu atendo ele primeiramente e ou eu peco ou eu erro na higienização das mãos ou simplesmente não a faço, eu vou transmitir essa bactéria resistente para absolutamente todos, tá? Após várias aplicações consecutivas de produto alcoólico, vocês devem também fazer a higienização das mãos, tá? A seguir, nós vamos ver quais são as indicações do uso do álcool, tá? Dessa fricção alcoólica. Mas, independentemente, se vocês estão fazendo o dia todinho fricção com álcool, vai chegar uma hora que ele não vai ser suficiente para fazer a remoção da sujidade, tá? Então, após um certo número, vocês notarem que o álcool não está mais surtindo efeito, vocês façam a higienização das mãos com água e sabão, continue o trabalho de vocês e coloquem mais algumas fricções com álcool.
Só que vocês não podem, por exemplo, passar um plantão todinho, plantão de 6 horas, de 24 horas ou de 48, apenas fazendo fricção com álcool, tá? Então, tenham em vista e sejam criteriosos na hora de fazer isso. E nas situações indicadas no uso de preparações alcoólicas, que é o que nós vamos ver agora, essas preparações alcoólicas, tá, senhores? Na maioria dos hospitais, o álcool, a solução alcoólica, ou enfim, eles já vêm preparados. Nós não precisamos fazer a diluição dele. Porém, em hospitais um pouco menores, e antigamente a gente utilizava bastante, nós tínhamos que diluir o álcool. Pegávamos um álcool e tinha que transformar ele em um álcool 70, ou em um álcool em gel, tinha que hidratar outros tipos de substância, hoje não é necessário. Aqui, ainda na lavagem das mãos com água e sabonete, ou com água e sabão, quando vocês iam fazer a preparação desse álcool, vocês já tinham que fazer a higienização prévia, tá? Porque apesar de não ser um medicamento, ele não poderia ser contaminado, já que nós vamos utilizar ele bastante para fazer a fricção, que é o que nós vamos ver nessa primeira parte. Na fricção com álcool sempre vai ser utilizado um álcool, que vai ser um álcool gel, um álcool líquido numa concentração de 70%, ou até mesmo uma glicerina, que tem uma concentração de 1 a 3%, tá, senhores? Porém, a gente encontra mais comumente o álcool mesmo. Quais são as situações que eu vou utilizar o álcool para fazer fricção ao invés de usar água e sabonete ou água e sabão? Antes do contato com o paciente, ou seja, vocês higienizaram as mãos com água e sabão, mas antes de tocar no paciente, faça uma fricção também com álcool para garantir que tudo aquilo de micro-organismo foi extirpado, tá? Após o contato com o paciente também, quando vocês forem realizar procedimentos assistenciais, senhores, e forem manipular algum tipo de dispositivo invasivo, desde um simples catéter de uma punção que vocês fazem, uma punção periférica, vocês também têm que fazer a fricção com álcool, tá? Por mais que vocês usem luva, porque vocês sabem que na hora de fazer a punção vocês vão utilizar luva. E tenham em mente também, senhores, que o uso de luva não vai substituir nenhum tipo de higienização das mãos. Então, por mais que você utilize a luva, você vai ter que aliar alguma das técnicas de higienização das mãos. E é uma das maiores desculpas que a gente vê no serviço de saúde. O profissional falar que por ele usar luva, ele não necessariamente tem que ser tão rigoroso e tão criterioso na hora de fazer essa higienização, tá? Antes de calçar as luvas para fazer a inserção de procedimentos invasivos, também tem que ser feita essa higienização, tá? Após a exposição de fluidos corporais, após o risco, tá? Porque se vocês tiverem exposição a algum tipo de fluido corporal, tem que ser feito a higienização das mãos com água, sabonete ou com água e sabão. Quando vocês forem mudar de um sítio corporal, senhores, contaminado para outro limpo durante o cuidado do paciente de vocês, vocês têm necessariamente fazer uma fricção com álcool, por mais que seja o mesmo paciente. Se vocês estão cuidando de uma ferida contaminada, e depois vocês vão fazer algum tipo de técnica limpa com ele, vocês vão fazer uma medicação, vocês fazem o curativo de uma ferida contaminada, logo após tem que fazer uma medicação, que é um procedimento limpo, vocês têm que fazer essa higienização das mãos. Se for levado em consideração o princípio do menos contaminado com mais contaminado, vocês, em teoria, iriam fazer as medicações primeiro, que elas é um procedimento limpo, e posteriormente iriam trabalhar nesse curativo contaminado. Mas mesmo após a realização desse procedimento, iria ser feita uma fricção com álcool, tá? Antes e após o contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente. Então, todos aqueles dispositivos, aqueles móveis que tem no hospital, aquela mesa de cabeceira, o próprio leito hospitalar, se vocês tocarem nisso sem luvas, também tem que ser feita a realização de uma fricção com álcool, tá? E antes e após a remoção de todas essas luvas, seja ela de procedimento ou seja ela de uma luva cirúrgica, tá? Nós vamos ter técnica para isso. Agora nós vamos ver, senhores, a higienização das mãos com o antisséptico, tá? Que
que vai ser utilizado tanto para lavagem de antisséptico, ou seja, um antisséptico que parece com sabão, e também no preparo cirúrgico das mãos, no preparo pré-cirúrgico das mãos, também utilizam esses antissépticos, tá? Eles são produtos que eles vão associar um detergente, ou seja, um sabonáceo, com algum tipo de antisséptico. Principalmente, que é o mais comum, é o que nós chamamos de clorexidine ou clorexidina, tá? Geralmente elas têm uma concentração de 3% e é como se fosse um detergente líquido. Mas não, além de ser detergente, esse sabonáceo, ele vai ter em sua composição esse antisséptico, tá? Se vocês vão realizar a higienização das mãos com o tipo de antisséptico, senhores, quando vocês forem fazer degermação, que é tentar tirar o máximo de bactérias possíveis, ou das mãos ou da superfície dos pacientes. Quando vocês forem estudar centro cirúrgico, vocês vão aprender direitinho a fazer degermação antes do, do, da cirurgia, tá? Quem faz esse preparo do paciente para a cirurgia também é o técnico de enfermagem. Mas quais são as indicações do uso de antisséptico? Nos casos de precaução com contato, é recomendado para pacientes portadores de micro-organismo muito resistente, no caso daquelas bactérias muito resistentes, e nos casos de surtos de alguns tipos de patologia, tá? Por quê? Porque vocês podem me perguntar assim, professor, se ele é tão bom assim, esse antisséptico, por que eu não utilizo ele sempre ao invés do sabão, do sabonete? Porque, senhores, o antisséptico, ele é muito agressivo, tá? Ele resseca a pele com facilidade, o risco de alergia dele é um pouquinho maior, e ele retira todas as bactérias, inclusive aquelas que são benéficas ao nosso organismo, tá? Então, ele é indicado em situações bem específicas, como que é no caso da cirurgia. Na cirurgia em si, não pode ter nenhum tipo de bactéria, por mais benéfica que essa bactéria seja, tá? Então, no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico, é feito essa degermação da pele das mãos com procedimento que nós chamamos de pré-preparo cirúrgico, tá? Ou preparo pré-cirúrgico, que a gente utiliza umas escovas de silicone que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? E todos devem fazer isso. A gente dá a entrada no centro cirúrgico, a gente já vai se escovar, independentemente se vai entrar numa cirurgia ou não. O enfermeiro que fica responsável pela administração do centro cirúrgico, no agendamento, cancelamento e gestão de recursos materiais e gestão de pessoas, ele também vai fazer essa parte de. Ela também vai fazer essa higienização das mãos com escova e com degermante, tá? O técnico de enfermagem que ficar só na parte da administração também. Então, não é só aquele que vai entrar na cirurgia, aquele que vai receber, aquele que pisou dentro do centro cirúrgico, já vai fazer essa higienização das mãos, tá? Antes de iniciar a pandemia, eu estava acompanhando os estágios dos alunos. Eu estava levando os alunos para o Centro Cirúrgico do Santa Juliana. Então, antes de tocar em qualquer coisa, eles trocavam de roupa. A primeira coisa que eu mandava eles fazerem era a higienização das mãos. E a pré-cirúrgica, tá? Que demora um pouco mais, que tinha que se escovar. E para vocês pegarem essa prática, tá? E isso vocês vão aprender bem direitinho no centro cirúrgico. Agora vamos às técnicas propriamente ditas. Já que vocês já sabem a importância de se fazer, quando realizar, utilizar qualquer um dos tipos, né? Quando que é feita a indicação com higienização com água e sabão, quando é indicado a fricção com álcool, quando é indicado o uso do antisséptico. Agora nós vamos para as técnicas propriamente ditas, tá? Vamos iniciar, senhores, com a higienização das mãos simples, tá? Que é aquela que vocês aprenderam na disciplina de biossegurança. Posteriormente, nós vamos para uma higienização antisséptica da mão, utilizando os antissépticos. Posteriormente, nós vamos fazer uma fricção com álcool, com antisséptico nas mãos, que é a fricção alcoólica, até com alguma substância alcoólica, e a antisepsia cirúrgica, o preparo pré-operatório das mãos, que é a escovação cirúrgica propriamente dita, tá? Vamos iniciar a primeira, que é a higienização das mãos simples com água, sabão ou sabonete, tá? Isso tem que ser líquido, tá, senhores? No hospital a gente não encontra sabão em barra e nem sabonetes em barra, porque
o risco de contaminação é muito alto. Esses dispositivos eles ficariam lá expostos, então é tudo em sua totalidade líquido, tá? Qual é a finalidade da higienização das mãos simples? Remover micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como suor, oleosidade, células mortas, retirando a sujidade que seja visível, além de propiciar a permanência de proliferação de micro-organismos, tá? E isso é o que nós já discutimos. Para que fazer uma higienização das mãos? Cada uma das técnicas tem um tempo de duração mínimo, tá? Para que vocês não percam muito tempo fazendo isso, mas que também vocês não façam de qualquer jeito, de maneira mais acelerada e a técnica não saia de maneira adequada, tá? Uma higienização das mãos simples com água e sabão é um procedimento que ele tem a duração de 40 a 60 segundos. Então, no máximo, 1 minuto vocês conseguem fazer a higienização das mãos com água ou sabão, água ou sabonete, tá? Iniciando a técnica, em primeiro lugar, vocês vão abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar na pia, tá? Aqui não tem tanta preocupação porque vocês ainda não realizaram, tá? Mas na abertura e fechamento dessa torneira também deve-se tomar todo cuidado. Existem vários tipos de dispositivo. Tem hospitais que dispõem de pias que você coloca a mão e o sensor reconhece e a água sai naturalmente. Outros que tem esse decool que você pode apertar. Eu prefiro que vocês apertem com o cotovelo, tá? Já que vocês vão higienizar as mãos, apertem ele com o cotovelo. Vai sair água por alguns segundos e depois o decool sobe e a água para de cair. E tem outros que pode ser no pedal, que vocês pisam e a água sai de maneira natural, tá? Mas aqui o cuidado é apenas não encostar na pia, que ela também está contaminada. Posteriormente, vocês vão aplicar na palma da mão de vocês, senhores, uma quantidade suficiente de sabão ou de sabonete líquido, para cobrir todas as superfícies da mão. A quantidade, quanto de sabão ou de sabonete líquido que vocês vão colocar na mão, vai variar de acordo com as recomendações dos fabricantes, de acordo com a marca. Utilizem bastante o bom senso aqui, não coloquem pouco, para que uma quantidade suficiente, que não dê para realizar o procedimento, mas também não encham a mão de vocês de sabonete, porque além de não ser efetivo, vai dar muito mais trabalho na hora de vocês forem fazer a retirada desse sabonete, tá? Começando a ensaboar as mãos, vocês vão começar com as palmas das mãos, tá? Deixa eu ver. Com as palmas das mãos. Colocou o sabonete, comecem a friccionar, esfregar uma mão na outra, a parte da palma. Posteriormente, vocês vão higienizar o dorso da mão, mas entrelaçando os dedos. Depois vocês vão trocar. Lava primeiro o dorso de uma mão, depois vocês troquem as mãos. Depois vocês vão entrelaçar os espaços interdigitais para lavar como se fosse a parede desses dedos, tá? Posteriormente, senhores, vocês vão esfregar o dorso dos dedos com as palmas, tá? Vocês vão fazer uma espécie de conchinha entre cada uma delas, tá? Utilizando desse jeito e esfregando, girando bastante para que o dorso desses dedos eles sejam lavados, que seria basicamente a ponta dos dedos. Depois o polegar, que vocês sempre pulam essa etapa, tá? Lavem o polegar, depois vocês troquem as mãos. E por último, tem que lavar a polpa digital embaixo das unhas, que vocês façam uma conchinha e girem a mão para lavar embaixo das unhas e a polpa digital. Posteriormente, vocês vão lavar o punho esquerdo com auxílio da mão direita e o punho direito com auxílio da mão esquerda. Depois vocês vão começar enxaguando. Novamente, vocês abrem a torneira do jeito que eu falei para vocês, ó, com o cotovelo. Ou as que tiverem um dispositivo, um sensor, só coloquem as mãos que ela vai vai acionar a torneira, e o que for no pedal vocês pisem, tá? Novamente, evite um contato direto com a torneira e com a pia. E, senhores, jamais, enquanto que vocês terminaram de higienizar as mãos, vocês abaixem, tá? Porque tudo aquilo que está no braço de sujeira pode escorrer para as mãos que vocês acabaram de higienizar. E também não sacudam essas mãos, que vai ser o mesmo princípio. Tudo aquilo que estava de sujeira acima do punho e do braço vai para as mãos que vocês acabaram de higienizar. Por fim, vocês vão secar essas mãos.
geralmente com papel toalha mesmo, tá? Papel toalha descartável, começando lá em cima, na ponta dos dedos, vão batendo até chegar no punho, tá? Nesse procedimento, vocês podem utilizar sempre papel toalha, porque não é um procedimento 100% asséptico, tá? Não é um procedimento que deve ser estéril. Tem que ser um procedimento limpo, mas estéril não. A higienização com um antisséptico, ou seja, aquele sabão que tem antisséptico, senhores, a técnica é a mesma, tá? Da anterior. Eu vou mudar aqui para vocês apenas a próxima, tá? Cadê? Aqui, ó. Vai ser a mesma. Que é a... Cadê o preparo cirúrgico? Isso. O antisséptico vai ser a mesma. Agora com a solução alcoólica, tá? Aqui nós vamos reduzir a carga microbiana. Como eu falei para vocês, é sempre utilizado um álcool 70, tá? Pode ser líquido ou pode ser em gel e também uma glicerina de 1 a 3%. A fricção com álcool, já que ela é entre um procedimento e outro, ela é mais rápida. Ela vai ocorrer em 20 a 30 segundos, enquanto a anterior que nós vimos, a lavagem com sabonete, com sabão ou com água, vai de 40 a 60 segundos, tá? A técnica, ela é mais simples e tem menos passos, tá? Vocês vão aplicar na palma da mão uma quantidade suficiente para cobrir a mão, tá? Podem também seguir a recomendação do paciente, do fabricante, e vai ser uma quantidade suficiente de álcool 70, de álcool líquido, de álcool em gel ou mesmo uma glicerina de 1 a 3%. Vamos começar friccionando as palmas da mão, depois o dorso da mão, entre os dedos, o dorso dos dedos, o polegar, a polpa digital e as unhas e o cotovelo. O passo a passo vai ser a mesma que vocês vão fazer com água e sabão, só que aqui vocês vão utilizar álcool. E outra diferença bem notável também é que aqui vocês não vão secar, gente. Se vocês não encharcarem a mão de vocês com álcool, quando vocês estiverem friccionando o cotovelo, o álcool já vai estar quase que em sua totalidade evaporado. Se não, vocês terminam a técnica e esperem secar, tá? Que ele vai evaporar. Não sequem com papel toalha, porque vai ser um procedimento em tempo perdido. Então, as diferenças do álcool com água e sabão é basicamente essa. É menos demorada, de 20 a 30 segundos apenas, tá? Aqui de 20 a 30 segundos. E não se deve secar. Agora nós vamos para a mais complexa, tá? Que é a higienização das mãos cirúrgicas com o uso das escovinhas. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, antisepsia cirúrgica e preparo pré-cirúrgico das mãos, tá? Vai evitar as infecções de centro cirúrgico. Aqui, senhores, é eliminada a microbiota da pele, tá? É tirado muita coisa mesmo. Então, ela é mais complexa, requer mais tempo e requer mais passos e alguns dispositivos. O tempo de duração de uma escovação efetiva, senhores, é de 3 a 5 minutos na primeira cirurgia. Posteriormente, da segunda cirurgia em diante, esse tempo vai ser um pouquinho reduzido, tá? Porque, por exemplo, o médico que for fazer várias cirurgias ao dia, ele não pode e não é necessário que ele faça uma escovação de 5 minutos. Apenas a primeira demorada já é o suficiente, tá? E da segunda em diante pode ser de 2 a 3 minutos. Então, quando eu chego no centro cirúrgico, eu vou fazer eu vou participar da primeira cirurgia, o cirurgião e todos os demais vão participar do procedimento cirúrgico. Essa sim, ela é um pouco mais demorada, de 3 a 5 minutos, enquanto as outras, vocês viram,
que é de 30 a 40 segundos e a outra de 40 a 1 minuto no máximo. Aqui, a primeira de 3 a 5 minutos e a segunda de 2 a 3 minutos, tá? Eles sempre vão utilizar, senhores, para fazer essa escovação, uma escovinha que eu estou falando para vocês há algum tempo, que é desse jeito aqui, tá? Escovinha cirúrgica. Ela é de silicone, que ela tem a cerda de silicone em uma face e na outra face é uma esponjinha, tá? Então, na primeira, eu já vi em alguns casos que os profissionais utilizam as cerdas para fazer aquela primeira mais demorada, né, para participar da primeira cirurgia de 3 a 5 minutos, ficam se escovando e nas demais eles utilizam, podem utilizar, se for um pouco mais rápido, apenas a parte da esponja, tá, que é a higienização de 2 a 3 minutos. Isso pode vir seco, tá? Essa esponjinha pode vir seca. Daí vocês vão molhar a escovinha e utilizar antisséptico, que vai estar no centro cirúrgico, geralmente é uma clorexidina degermante. E também tem a opção, senhores, que é bem legal, dessa escovinha já vir com degermante. Então você vai apenas pressionar a esponja nas suas mãos e começar a escovar. Se não vir, vocês vão molhar a escova, vão colocar degermante e começarem a se escovarem. O primeiro passo vai ser abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelo, tá? Aqui não vamos nos limitar apenas às mãos. Nós vamos escovar e higienizar, senhores, até os cotovelos, tá? Então, na hora de molhar essa mão, vocês vão abrir a torneira sem contaminar, ou em muitos hospitais aqui, eles usam bastante o pedal, tá? Então, vocês vão pisar e vão molhar as mãos da ponta da mão até a superfície do cotovelo. Posteriormente, vocês vão recolher com a mão em conchas, senhores, o antisséptico. Caso a escova não venha, né, vocês vão abrir a escova, vão pegar um pouco de antisséptico, pegar uma escova e começar a se escovar. Começando na mão, depois indo para o braço e posteriormente até o cotovelo. Se a escova for daquela que eu mostrei para vocês, que já vem com um antisséptico, no caso dessa daqui, que vem clorexidine, e no caso dessa daqui que vem polvoldine, vocês vão apenas apertar a esponja, porque o antisséptico vai ficar na esponja. Vão apertar, vão pressionar a parte da esponja na mão, no braço e até mesmo o cotovelo, tá? Daí vocês vão começar a se escovar propriamente dito. Vão começar com as unhas, tá? Embaixo das unhas. Foi demais. Do jeito que tá aqui, ó. Vocês vão começando a escovar bem as unhas, tá? Tirar todo tipo de sujidade. Lembrando que as regras de biossegurança que vocês estudaram já, essas unhas sempre vão ter que permanecer limpa. As meninas vão ter que sempre utilizar as unhas curtas, tá? Mas mesmo assim a gente sempre começa higienizando a superfície interna dessa unha, tá? Porque ali se acumula bastante sujidade. Depois que vocês lavarem as unhas, vocês vão começar com as mãos, tá? Vão começar com os espaços interdigitais. Vocês vão lavar a parede de cada dedo de maneira diferenciada, tá? Ó, do jeito aqui, ó, lava entre os dedos, lava a palma da mão, lava o dorso da mão e vem para baixo no antebraço, tá? Sempre permanecendo, senhores, com o braço levantado, não abaixem de forma alguma, porque tudo que tiver de sujeira, por exemplo, aqui do cotovelo ou um pouquinho mais aqui perto da região da axila, se vocês abaixarem, vão cair onde vocês já escovaram, tá? Então, comecem com a mão, entre os dedos, vai para a parte do antebraço e fique de 3 a 5 minutos fazendo isso, tá? E sempre com as mãos levantadas. Até após a secagem, antes de vocês secarem, vocês têm que ficar com esses braços levantados, tá? Não abaixe de forma alguma, senão vocês vão ter que realizar o procedimento novamente. Depois que lavou o antebraço, gente, vocês vão escovar os cotovelos, tá? Em movimentos circulares. Após isso, vão começar a fazer
o enxágue, tá? Das mãos, começando com a ponta dos dedos, depois vocês vão indo para o cotovelo, tá? Não deixem de maneira alguma vocês se contaminarem quando vocês forem fechar a torneira, tá? Se ela for no pedal, é só pisar. Se ela não for no pedal, senhores, vocês deem um jeito de fechar sem tocar nenhuma dessas partes que vocês escovaram. Ou vocês sequem a mão e utilizem o papel toalha ou a compressa para fazer o fechamento dessa torneira, tá? Depois vocês vão começar com a secagem disso. Vocês sempre vão utilizar um toalha ou compressa, com movimentos compressivos, começando lá na ponta dos dedos e seguindo no antebraço e cotovelo, senhores. Não utilizar as diferentes dobras da toalha para regiões distintas, tá? Então não utilizem, por exemplo, a mesma parte para vocês secarem tudo. Vocês têm que ficar trocando o lado da toalha, o lado da compressa, tá? E depois descartar. Muitas das vezes, senhores, vocês vão entrarem, o médico vai entrar no centro cirúrgico com as mãos levantadas. Ele apenas ele vai fazer a secagem dessas mãos dentro da sala operatória. Daí você, o técnico de enfermagem já vai ter se escovado, já vai ter preparado toda a sala. Ele vai ofertar uma compressa estéril para o médico vai fazer a secagem das suas mãos, jogar, desprezar essa compressa no hamper e posteriormente o técnico de enfermagem vai abrir uma luva estéril, ele vai se calçar. Eu já vi casos de, por exemplo, internos e residentes que no início de residência chegarem lá e quando chegarem com as mãos levantadas, as mãos molhadas ainda, mas por instinto eles abaixarem a mão e o preceptor fazer eles realizarem o procedimento novamente, tá? Porque o risco de contaminação é muito alto. E basicamente essas são as técnicas de lavagem das mãos, tá? A higienização das mãos. Nós vamos revisar todas elas quando eu voltar a ser presencial. Eu já solicitei algumas escovas dessas, porque vocês vão ter que treinar essa escovação cirúrgica das mãos, tá, senhores? Então, bom dia a todos e até a próxima.